todos, que a luz do Divino Mestre nos envolva hoje e sempre. É com muita alegria que estamos aqui novamente, mais uma vez, para o nosso Evangelho no Lar. Vamos agradecendo desde já, nosso amado Mestre, pela oportunidade que nos dá sempre de estarmos trabalhando, fazendo a nossa parte, a parte que nos cabe, da melhor maneira possível. Então vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou para darmos continuidade aos nossos estudos da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males espirituais e materiais. Pois são teu o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos pedindo aos nossos amigos benfeitores que esteja presente nesse nosso Evangelho, para que possamos entender, absorver o que for nos passado essa noite. Nós estamos estudando a série psicológica espírita de Joana de Ângeles, que dedica uma atenção especial à análise do comportamento de Jesus e de seus ensinamentos, que se estabelecem na condição de referência para a construção do homem e da mulher integral que somos, em nossa potencialidade total. Então nós vamos estar continuando com o estudo do livro O Ser Consciente, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, capítulo 7, A Conquista do Self. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ego e sobre o self. Então vamos pegar um conceito bem pequenininho, assim, rapidinho, de Freud, para a gente entender o ego e o self, E esse conceito de ego foi criado por Freud para explicar o funcionamento da mente humana. Portanto, assim, não podemos deixar de lado, o nosso ego, porque ele alimenta nossos pensamentos, nossas emoções e as nossas convicções. Então, o ego é o eu exterior, para fora. E o self? O self é o si mesmo, Sou eu. É o centro de toda a personalidade. É dele que emana todo o potencial energético de que a psique dispõe. Então, é o espírito imortal. Então, ele ordena os nossos processos psíquicos. E de acordo com Jung, o self verdadeiro vem de dentro para fora e se baseia em escolhas conscientes. Quanto maior o nosso autoconhecimento, mais livre se torna o indivíduo no resgate da sua verdadeira essência. Então, o ego é o eu exterior e o self é o eu interior. Então, vamos ver o que a Joana tem vamos ver o que ela nos traz, para conquistarmos o self. Então, primeiramente, ela nos fala que é necessário fazermos uma viagem de dentro para fora. Então, nessa viagem poderemos ver que não somos assim tão coitadinhos e sofredores como muitas vezes a gente quer ser. A gente se sente assim, coitados, oprimidos, sofredores,
porque a gente está sempre na defensiva e temos medo de sofrer. Então, a gente, é um mecanismo, né, que é uma atitude que a gente tem, às vezes inconscientemente, né, para a gente se defender. Então, normalmente, às vezes a gente vê o outro lá, acha que o outro está nos desrespeitando, não quer saber de ficar próximo da gente, né? Isso é porque a gente cria não posso falar, tapa a nossa visão. Então a gente não quer enxergar isso, né? A gente quer ver de acordo com aquilo que a gente acha correto. Então a gente dá essa desculpa de que o outro tá fazendo algo pra gente. E não é isso. Então é coisa da nossa cabeça mesmo, do nosso eu, né? Do nosso ego. Então muitas vezes isso acaba se tornando uma paranoia. E essa paranoia fica tão intensa que a gente acaba não se relacionando bem com o outro, né? Com essas pessoas. E prejudica os nossos relacionamentos, né? E infelizmente, às vezes a coisa é tão intensa, é tão forte, que a gente fica sozinho, que a gente está afastando o outro, a gente está com essa ideia de que o outro está desrespeitando, rejeitando a gente, que quer nos magoar, que a gente acaba afastando, porque ninguém quer ficar perto de outra pessoa dessa forma, né? Então, isso pode causar até doenças, depressões, né? Entre tantas outras enfermidades. Só que a Joana, ela fala, a intimidade, só que a Joana, ela fala que assim, não é de todo ruim ter esse certo de receio, né? Por quê? Porque desde que não seja muito exagerado, né? Porque a gente está sempre em processos de mudanças, a gente está sempre evoluindo, né? As mudanças acontecem, é natural. Então, a gente pode, nesse momento, verificar novas descobertas, ver a pessoa de uma outra forma, se enxergar melhor e adquirir novos conceitos, né? E quando a gente se dá conta de que essas mudanças são muito importantes, né, para as nossas vidas, a gente vai conseguir se mostrar para o outro de forma mais sincera e mais equilibrada, né? E aí a gente vai conseguir dar o que a gente tem de melhor para esse outro, né? Vai ter uma convivência melhor. Mas caso esse outro não saiba corresponder, né? Tranquilo. Porque nós fizemos a nossa parte, nós nos expressamos como somos verdadeiramente. E aí como a gente se mostrou da forma que a gente e a gente tem uma nova concepção, a gente não vai se sentir arrependidos e nem magoados, né? E da mesma forma que nós começamos a nos olhar de forma diferente para a gente mesmo, né? Para dentro da gente, o outro também pode estar no processo de mudança, então ele pode não entender a gente. Então a gente tem, né, que ficar tranquilos, né, assim, cada um vai ter o seu tempo. Como a gente teve o nosso tempo, a gente estava agindo de uma forma assim, que achava que estava sendo rejeitados, magoados, não queria deixar as pessoas se aproximar, o outro também pode estar se sentindo assim. Então, quando a gente já se modificou um pouquinho, a gente teve esse entendimento, vamos dar espaço para o outro também ter esse processo de mudança, né? E, além do que, quando a gente aceita o mau humor, né, desse outro, né, que a gente se mostrou para ele de forma sincera, mas ele não entendeu, e aí ele rebate com, sei lá, com críticas, brigas, alguma coisa assim, e a gente não vai poder se sintonizar com isso, né? Porque se a gente se sintonizar, né, com essa situação dele, né, a forma que ele está agindo contra a gente, aí
se a gente se sentir magoado e rejeitado, quer dizer que o processo de mudança não foi tão profundo, né? Então a gente precisa avaliar tudo novamente. E aí, a Joana nos fala que a mágoa é consequência da imaturidade psicológica e a atitude retraída, desconfiada, resulta de predominância da nossa natureza animal sobre a espiritual. Então, quer dizer, a gente precisa ser mais responsáveis, né, e consciente com as nossas atitudes. A oportunidade de estarmos aqui é muito grandiosa, né? Então, a gente não pode perder tempo com essas mágoas, com essas desconfianças e com esses ressentimentos, né? Vamos aproveitar da melhor maneira possível. E ela continua. A conquista do self, com todos os seus atributos e possibilidades, constitui a meta primordial da existência terrena, em cuja busca devemos investir todo o potencial humano, emocional, moral e intelectual. Que bonito, né? Então, nosso objetivo aqui, quando encarnados, é trabalhar e superar os nossos defeitos, nossos complexos, né? É olhar para dentro de si, para dentro da gente e ver o quanto somos capazes. E isso é um processo individual. E olha que máximo, né? O máximo, isso é um processo individual, a gente não depende de ninguém para isso. Para que a gente possa alcançar o self, né? Que é o eu maior, é a divindade em nós, nós dependemos única e exclusivamente de nós mesmos. Nós seremos os únicos responsáveis por essa conquista. Será a nossa autoafirmação de todos os conhecimentos que vivenciamos nessa vida, em outras vidas, e tudo que a gente estudou até hoje. Então veja que como Deus é maravilhoso. Ele nos dá a possibilidade de a gente mesmo se ajudar, e isso só depende da gente. Então, para eu conseguir alcançar o meu eu maior, eu não preciso de ninguém. É só de mim mesmo, né? É só de nós mesmos. A gente não vai não vai poder botar a culpa em ninguém, porque se a gente não alcançar, nós somos os culpados. Olha a responsabilidade que nós temos. Para a gente alcançar esse eu maior, né, que é o self, temos que estar atentos e vigilantes às armadilhas do ego. Essas armadilhas podem vir disfarçadas em paixões avassaladoras, que pode modificar a gente totalmente, né? Além do fanatismo, aquele restinho de orgulho, de egoísmo que ainda insiste em estar lá no nosso íntimo, escondidinho, o individualismo, entre tantas outras armadilhas que só nos conhecendo profundamente, só nós poderemos identificá-las. Veja a importância da gente se conhecer, né? Daquele autoconhecimento. Quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente tem responsabilidades conscientes, né, das nossas atitudes, das nossas escolhas, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, a gente vai saber identificar essas artimanhas do nosso ego, né? É um assunto bem complexo, mas que a gente precisa falar sobre ele, porque assim, a gente já sabe, nós aqui já sabemos, já estudamos o Evangelho de Jesus, né, sobre a visão por Allan Kardec. Já sabemos, já estudamos vários livros da nossa doutrina, então a gente já tem bastante conhecimento de como que funciona a nossa doutrina.
Então agora se faz necessário para a gente estudar um pouquinho mais a fundo, né, esse eu, né, essa divindade que há em nós, o que a gente é capaz de fazer e o que a gente também é capaz de não fazer, porque se a gente consegue fazer coisas boas, a gente também pode deixar de fazer coisas ruins. Então é por isso que a gente precisa estar muito atento, precisa se conhecer muito para a gente poder definir essas situações. E a Joana nos traz alguns mecanismos de fuga do ego, que ele se aproveita dessas deficiências, né, que a gente tem, para poder estar escapando, para estar fugindo de algumas coisas. Então, para não enfrentar o self, né, que é o nosso eu maior, a nossa divindade, o ego ele se utiliza de mecanismos para se defender de situações que lhe causam algum tipo de angústia ou sofrimentos. E muitas vezes, assim, fugindo até de forma consciente, mas também inconsciente, para não enfrentar a realidade, para não sofrer, né? E aí a Joana vem nos colocar alguns desses mecanismos como válvula de escape, né, do ego. Então, ele não quer passar por algumas situações e aí ele se utiliza desses mecanismos de fuga. Então, eu vou falar de alguns, porque nessa pesquisa por estudo, tinha assim, às vezes tinham pessoas que falavam que era 8, outros 10, 15, até 20. Então, a Joana, ela coloca os mais importantes, né? Então, vou falar deles e depois dar uma explicação rapidinha, porque, como eu disse, eles são muito complexos e a gente não tem tempo suficiente para estar falando mais detalhadamente sobre tudo isso, né? O importante é a gente entender que existe esses mecanismos de fuga do ego e a gente estar atento a eles para poder, no momento que isso possa acontecer, a gente fala, opa, vamos parar e vamos analisar se é nosso ego querendo, né, correr. Então, vamos lá. Compensação. Então, a compensação é um mecanismo de defesa pelo qual nós procuramos compensar um comportamento negativo, substituindo por um aparentemente positivo, né? Então, a gente, às vezes, pode ser consciente, como eu falei, ou inconscientemente, para reprimir nossos defeitos e as nossas fraquezas. Então, cada mecanismo, a gente vai dar eu vou dar um exemplo para poder ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, a pessoa estuda, tá fazendo faculdade e tá indo mal ali, né, nos estudos. Então, ela começa a se preocupar com outras coisas, né? Ela vai compensar isso, essa dificuldade que ela tem no estudo, que às vezes não é nem porque a pessoa não quer estudar realmente, é porque tem certo tipo de dificuldades mesmo, né, em determinadas matérias. Quando é em determinadas matérias, aí ela tem dificuldade em português, por exemplo, aí ela vai compensar estudando mais em história, ou em matemática, ou procura outro tipo de compensação. Ela tá indo mal no estudo, aí ela vai para academia, vai lá querer ficar bem com o corpo, porque ela não tá lá conseguindo tirar boas notas. Então, isso é um mecanismo de compensação. A fuga, o ego tá querendo compensar essa fraqueza, né? Um defeito que tem de não
está se dedicando muito para os estudos. E isso é ruim, né? Porque esse tipo de coisa, de compensação, pode levar a pessoa a ficar viciada em outras coisas. Deveria ser no estudo, né? Para melhorar as notas, mas é o ego ali falando mais alto. Aí a gente tem aqui o deslocamento. Então, o deslocamento é um sentimento ameaçador que sofremos para uma ação em outra pessoa. Então, a gente desloca, né? Para uma pessoa mais fraca, né? Vamos dizer assim, a gente tem um sentimento de raiva, e aí eu não consigo brigar com uma certa pessoa, então eu vou para uma outra mais fraca, porque aquela mais fraca não vai me responder. É um mecanismo de defesa, né? Que a gente não tem a coragem de enfrentar aquele ser mais forte que a gente acha que é mais forte que a gente vai para o mais fraco, para as pessoas ou às vezes para os objetos. Um exemplo o marido foi lá e brigou, sei lá, teve uma discussão lá no trabalho, foi chamada a atenção, o chefe chamou a atenção dele, e aí ele fica quietinho ali, não fala nada com ninguém, mas quando chega em casa vai lá e crau na esposa, nos filhos, ou chega em casa batendo portão, quebrando prato, quebrando copo, né? Então, a gente desloca aquela força para um ser mais frágil, né? Ao invés dele brigar com o chefe, sei lá, se revoltar com o chefe porque foi chamada a atenção, alguma coisa assim, ele não vai fazer isso, porque de repente ele vai falar, opa, vou perder meu emprego, então vou ficar aqui quietinho, mas aquilo fica dentro da gente, né? E quando a gente chega em casa, a gente vai lá e desconta numa pessoa mais fraca, que não vai responder à altura, né? Então, a gente tem agora a projeção. Então, na projeção é quando colocamos no outro aquilo que queremos ver em nós. Nosso ego não quer reconhecer que somos deficientes, e aí a gente aponta exatamente aquela deficiência que nós temos para o outro, né? São sentimentos que saem de dentro da gente e são projetados no outro, como se fosse o outro que sentisse. E não temos consciência disso. Então, a gente, ciúmes, por exemplo, a gente acha que o nosso companheiro ou a nossa companheira está tendo um caso extraconjugal. E aí a gente coloca aquilo na cabeça, né? Um ciúme, então a gente está projetando esses ciúmes para o nosso parceiro, né? Que ele está sendo infiel, mas na verdade nós é que temos esses pensamentos. Olha que coisa doida. A gente não assume. Então a gente tem aquele pensamento, aquela ideia de que nosso companheiro ou uma amiga, o filho ou alguém assim tá com ciúmes, e aí a gente projeta aquilo. No fim, a gente que tá ali sentindo os ciúmes, na verdade. Então a gente tá projetando o que a gente sente em outra pessoa, né? Vamos ver aqui, então tem a projeção, agora a gente tem a introjeção. Então, a introjeção é o contrário da projeção, porque a projeção a gente coloca no outro, né? A gente desloca o que a gente está sentindo, a gente projeta aquilo que está sentindo para o outro. E na introjeção a gente traz o que o outro está sentindo para dentro da gente.
né? Para as nossas coisas. Então, um exemplo, eu vou pintar minha casa, quero pintar de palha. Eu tenho uma amiga, muito amiga, que ela vem falar assim, ah não, pinta de verde. E ela é tão minha amiga que assim, eu deixo ela me influenciar, eu não tenho convicção daquilo. Então eu deixo ela trazer a ideia dela para dentro de mim. E ao invés de eu pintar a minha casa de palha, eu vou pintar de verde, que foi a cor que ela falou, né? Então, a gente traz para dentro da gente esses valores internos. E a gente deixa esses valores internos ser um guia para o nosso comportamento. A gente não age de acordo com aquilo que a gente sente, que a gente acha. A gente deixa se levar pela intromissão, né, do outro. A gente não tem firmeza naquilo que a gente quer. O outro fala, a gente vai lá e aceita. E às vezes, assim, por admiração da pessoa, né? Ou até mesmo por insegurança. Tanto um quanto o outro, quanto um sentimento quanto o outro, não é nada bom da gente sentir, né? Então vamos para o último mecanismo que a Joana nos traz, né? Não que seja o último, existem vários, como eu falei, mas o que a gente está vendo no livro O Ser Consciente, tá? Racionalização. Então, a racionalização é um mecanismo de fuga que ela nos traz como o mais grave. Por quê? Porque na racionalização, o indivíduo, né, a gente, busca justificar um erro mediante um motivo justo, né? Então a gente acha que a gente está com razão naquilo que a gente está fazendo, a gente não ouve o que o outro está, né, falando, não está errado, a gente assim simplesmente fica cego. A gente acha que nós estamos certos e pronto, né? E aí ela coloca aqui coloca um exemplo, não vou colocar o exemplo dela, vou falar um outro aqui. Assim, as pessoas que bebem, por exemplo, né? Elas falam assim, eu bebo tá cheio de problemas, cheio de dificuldades, não tô trabalhando e eu vou beber para esquecer. Se ele não tá trabalhando, como é que ele vai beber para esquecer? Justifica isso, se ele não está trabalhando, ele tem mais que parar, né? Então, alguém vai lá e fala com ele, fala assim, não, eu vou beber porque eu tô com problemas e eu vou beber. Então, é um erro que tá acontecendo ali, né? Ou outro exemplo também que a gente pode dar é assim, você viu? Olha que bonito esse celular aqui, né? Eu peguei ali, ó. O meu vizinho, ele tem 2 aparelhos bonitão. Pra que ele quer 2 aparelhos? Eu peguei. Ele nem vai sentir falta. Olha que absurdo. Tá certo isso? De jeito nenhum, né? Então, eu acho que por isso... E assim, ele acha, a pessoa que comete essas atitudes, acha que tá certo. E assim, não adianta. Por isso que Joana nos coloca aqui que é um dos erros mais graves, porque a gente tá fazendo, a gente tá cometendo aquele erro e a gente justifica aquele erro como se a gente tivesse toda a razão do mundo. Então, por isso que realmente é bem grave mesmo esse mecanismo de fuga, né? A gente tem que estar bem atento mesmo para essas válvulas de escape do que o nosso ego se utiliza, né? Então, concluindo, né, o nosso estudo da noite, vimos esses mecanismos de fuga do nosso ego. No começo, o que a gente precisa fazer para conquistar o self, né? Esse eu maior. A gente
quando a gente para analisar todos esses mecanismos, a gente vê que não é fácil, não é nada fácil, não é prazeroso, mas é preciso olhar-se para dentro, é preciso que a gente tenha essa vontade, mesmo não sendo prazeroso, mesmo sendo dolorido, da gente olhar para dentro de nós mesmos, ver nossas falhas, ver nossos defeitos, nossos complexos. Não é bom, mas é necessário, porque somente assim a gente vai conseguir se conhecer. E somente assim a gente, quando o ego nosso ego vir à tona, né? Se sentir presunçoso, a gente vai poder analisar tudo isso, né? E a gente vai conseguir se autotransformar, se modificar, né? É uma coisa muito difícil, não é fácil, mas a gente precisa, como eu disse, a gente precisa saber lidar com isso, mas também precisamos passar por algumas experiências do nosso ego, porque somente assim, como eu disse, somente assim a gente vai conseguir se transformar, se estruturar psicologicamente, né? Porque ainda não temos condições psicológicas de analisar friamente todo esse processo. Isso a gente vai conseguindo pouco a pouco, não é de uma hora para outra, não é hoje você começa a ler o livro Ser Consciente, que é maravilhoso, e aí você vai falar assim, hoje estou transformada. Não é. Isso é uma coisa gradativa, não é de uma hora para outra que a gente consegue, porque quanto tempo a gente vem reencarnando com os mesmos defeitos, né? Então é uma coisa lenta, é um processo lento, mas que precisa ser começado, né? Então hoje nós demos um passinho a mais para essa nova descoberta, para essa nova mudança. E é necessário essa mudança, né? Então vamos nos olhar de forma clara e objetiva, né? Para percebermos o quanto ainda precisamos buscar o nosso verdadeiro eu, nosso eu interior, né? A nossa divindade. Como eu disse, pode ser que não gostemos do que estaremos vendo ali, né? Mas não vamos desistir. Precisamos ser persistentes nessa busca, para podermos entender qual é a real finalidade de estarmos aqui nessa existência. E é imprescindível que sejamos honestos, que a gente olhe verdadeiramente como somos, como estamos agindo, como estamos procedendo com as nossas atitudes, nossas ações, nossos complexos, nossos defeitos. São coisas que, assim, necessárias, que precisam ser trabalhadas para a gente alcançar esse eu maior. E só vamos alcançar analisando de forma consciente e verdadeira tudo isso. E aí a Joana termina dizendo: a conquista do self é processo que se deve começar imediatamente, recorrendo-se às terapias próprias e simultaneamente aos recursos da oração, da meditação e das ações edificantes. Então veja, não são coisas difíceis, né, para a gente dar o pontapé inicial para a conquista do nosso self. A oração é uma coisa simples, né? A prática de ações edificantes é a prática do bem, é você querer fazer o melhor para o outro, né? E quando você está bem, você vai ser automático essa prática do bem. Outra coisa que ela fala é da meditação. A meditação é aquele momento que você para e vai ficar quietinho ali, ou bota uma música, ou uma oração,
Faz o exercício de respiração para você acalmar, se relaxar. E ali você vai se olhando, procura se olhar para dentro, ver como é que está a situação, analisa a sua vida ali naquele momento, o que você pode modificar para se melhorar, o que você pode fazer para ajudar o seu vizinho, sua família, o amigo. São coisas simples, não precisa ser coisas, dinheiro, coisas materiais, são coisas simples. A prática do bem não precisa de riqueza para isso, são coisas simples. Um falar, um olhar, você já está praticando uma ação edificante. E na meditação, quando você para meditar, você consegue se conectar com você mesma, porque essa é a intenção da meditação, você se conectar com você mesma, e aí você consegue, esses pensamentos vêm assim, você consegue analisar o que é o melhor para se estar fazendo. E outra forma que ela fala é terapias próprias. Às vezes as pessoas estão ali com aquele problema, com seu ego assim altamente inflado, a um ponto que te faz chegar numa depressão. E depressão a gente sabe que é o mal do século, né, como dizem. Então a gente precisa pensar com muito carinho nisso, né? Porque se a gente não consegue, com uma terapia, com a meditação, com oração, a mudança das nossas atitudes perante o próximo, o negócio é mais sério. Então a gente precisa procurar uma ajuda profissional. E isso não é desmérito para ninguém, porque quando você vai para uma terapia, quando você, às vezes você coloca para fora coisas que assim são bobas, mas que estão ali te prejudicando. Então você não coloca para ninguém ali, sei lá, porque tem uma vergonha, alguma coisa assim. Então se faz necessário procurar uma ajuda profissional. E às vezes a pessoa pode ser que não tenha condições, tal. Então se entrega de corpo e alma a esses outros métodos. E acima de tudo, né, a gente tem ali o recurso maior, que é Jesus, que é nossa fonte de vida. Ele está ali todo momento, todo instante, presente em nossas vidas. E assim, para encerrar, para a gente ver como nós somos o máximo mesmo, lá atrás, quando eu comecei meus estudos, lá no Ismael, já tem muitos anos, o meu professor, nem lembro qual que era o ano que eu estava fazendo, ele escreveu a palavra Deus na lousa. E falou assim: parem todos e analisem essa palavra. E a gente ficou lá olhando, tal, né? Deus, D-E-U-S, Deus. Aí ele falou: o que vocês veem nessa palavra que tem vocês? Eu falei: eita, o que será, né? Aí ele circulou: eu, Deus, eu. Não é lindo isso, gente? A gente tá ali, a gente tem aquela força maior. Deus, nós estamos juntos. Não é por acaso que tá a palavra Deus, tem eu ali junto, né? Poderia ser de outra forma, mas tem ali, D-E-U-S, Deus, a nossa força maior. E a gente tá ali. Então vamos ter bastante consciência, procurar se autoconhecer para a gente se autoafirmar e para a gente encontrar o nosso self, né? Que é a divindade dentro de nós, né? Muita paz a todos, espero que eu tenha sido um pouquinho objetiva, né? Na colocação. São temas bastante complexos que assim, eu pesquisei bastante, muito mesmo, e tinha bastante coisas assim para falar, mas assim o nosso tempo é pouco, então eu busquei trazer as coisas trazer mais simples para que ficasse um pouquinho mais claro tudo isso, o ego e o self, tá? Até uma próxima, boa noite. Vamos
para as nossas vibrações, procurando se conectar ao plano maior, elevando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, procurando se ligar, estar conectados para ficarmos em sintonias com os nossos amigos benfeitores, pois é chegado o momento de doarmos um pouco do que temos de melhor. Vamos enchendo nossos corações com os mais belos sentimentos, transformando esses sentimentos em energias benéficas, que estaremos direcionando em forma de vibrações aos nossos irmãozinhos necessitados. Vibremos pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos religiosos e políticos, para que tenham sabedorias em suas decisões. Vibremos por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos encarnados e encarnados com tarefas evangélicas. Vibremos pelo Brasil, imaginando um contorno por todo o Brasil, iluminando todas as pessoas, principalmente os governantes, para que governem com paz, amor e justiça. Vibremos por todos os espíritos encarnados, que estão encarnando, com tarefas pré-definidas, para que sejam fortes o suficiente e não abandonem essas tarefas. Vibremos por todas as crianças, por todos os adolescentes que tenham sabedoria na sua jornada. Vibremos por todos os profissionais de saúde, para que tenham saúde para ir à luta, ajudando aqueles que estão sofrendo com esse vírus. Vibremos por aqueles que estão em cadeias públicas ou presos dentro de suas próprias prisões, para que sejam humildes e peçam perdão pelos atos cometidos, para que saiam dessas prisões que fizeram-se dentro de si mesmos, aceitando suas dificuldades, seus problemas. Vibremos por todos aqueles que cometem e cometeram suicídio, para que se perdoe pelo ato praticado e sejam humildes para pedirem socorro espiritual. Vibremos pelo lar da família cristã, que nos acolhe com tanto carinho, dando a oportunidade de trabalho e aprendizado. Vibremos também por todos os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, para que a luz do Divino Mestre adentre em todos os aposentos, iluminando, curando tudo que lá estão. Humildemente, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, por sermos falhos e necessitados. Vamos deixando uma vibração em aberto para que o plano espiritual se encarregue de levar mais onde houver necessidade neste momento. Que todas essas intenções cheguem a todos de acordo com o merecimento de cada um e que se sintam reconfortados tanto no físico quanto no espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos terminando o nosso Evangelho da noite. Muito agradecida mais uma vez pela oportunidade, de estarmos aqui tentando passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, apesar de sermos todos aprendizes, Que sejamos dignos das oportunidades que temos e que possamos colocar em prática todos os ensinamentos do Mestre Jesus
né? Seguindo ele como o exemplo maior e a gente também sendo exemplo de tudo que a gente estuda e de tudo que a gente aprende. Muita paz a todos, um beijo no coração de cada um, uma excelente semana. Graças a Deus.